Marcelo entrou em casa mais cedo naquela tarde e viu algo inesperado. Bruna, a faxineira grávida, estava no quarto com seu filho em cima do cachorro dourado. O menino sorria, algo raro nos últimos meses. Ela observava aquela cena com as mãos no ventre. Marcelo não conseguiu se mover por alguns segundos. Apenas observou a cena à sua frente como se estivesse vendo algo que não deveria existir. Bruna tinha a mão direita apoiada no batente da porta do quarto infantil e a esquerda no ventre arredondado, os olhos fixos no filho dele, que estava sentado em cima do cachorro dourado, rindo de um jeito que Marcelo não via há meses. O menino batia as mãozinhas pequenas no pelo do animal e fazia sons agudos de alegria pura. Aquilo apertou algo dentro do peito dele, algo que ele não sabia mais nomear depois de tanto tempo, apenas tentando manter tudo funcionando, tentando manter a empresa de pé, tentando não desmoronar sozinho dentro daquela casa enorme e vazia. Ele deu um passo para dentro do quarto e Bruna virou o rosto na direção dele com um susto que fez os olhos dela se arregalarem. Ela colocou a mão na boca e deu um passo para trás, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. O cachorro levantou as orelhas e olhou para Marcelo, mas não se moveu, porque o menino ainda estava ali em cima dele, equilibrado e feliz. Senhor Marcelo, eu não sabia que o senhor já tinha chegado, disse Bruna com a voz fina e apressada. Ela limpou as mãos no avental branco do uniforme, mesmo que elas já estivessem limpas. Era um gesto nervoso que Marcelo já tinha visto antes, mas nunca tinha prestado atenção de verdade. Ele não respondeu de imediato. Ficou parado olhando para o filho, que agora esticava os bracinhos na direção do cachorro, tentando abraçar o pescoço do animal. O cachorro virou a cabeça e lambeu o rosto do menino, que gargalhou alto. Um som que encheu o quarto inteiro e fez Marcelo sentir um nó na garganta. Ele está rindo, disse Marcelo, e a própria voz saiu estranha, baixa demais, pesada demais. Sim, senhor, ele gosta muito do Rex, respondeu Bruna, ainda com aquele tom de quem estava esperando ser repreendida. Ela deu mais um passo para trás e colocou as duas mãos no ventre, como se precisasse proteger o que estava ali dentro. Marcelo finalmente desviou o olhar do filho e olhou para Bruna de verdade. Ela estava diferente. O uniforme que antes caía solto agora marcava a barriga, que já não dava mais para esconder. O rosto dela estava mais cheio, os olhos cansados, mas atentos. Havia um cuidado na forma como ela se posicionava entre ele e a criança, como se estivesse pronta para pegar o menino caso algo desse errado. Aquilo o incomodou de um jeito estranho. "Quanto tempo ele está assim?" perguntou Marcelo, e a voz saiu mais dura do que ele pretendia. Bruna hesitou, mordeu o lábio inferior e olhou para o chão antes de responder. "Uns 20 minutos, senhor. Eu estava limpando o quarto e ele começou a chorar no berço. Eu peguei ele no colo e o Rex veio perto. Aí ele quis descer e ficou assim. Eu não deixei ele sozinho nenhum segundo, eu juro." Marcelo assentiu devagar. Ele sabia que deveria dizer algo. Agradecer, talvez, mas as palavras não saíam. Ele estava ocupado demais, tentando entender por que aquela cena o incomodava tanto. Não era raiva, não era desconfiança. Era outra coisa, algo que mexia com uma parte dele que estava adormecida há tempo demais. "Você não precisa se justificar", disse ele finalmente, e viu o alívio passar pelo rosto de Bruna como uma onda. Ela assentiu rápido demais, 2 vezes, e ficou ali parada, sem saber o que fazer. Marcelo voltou a olhar para o filho, que agora estava deitado de bruços em cima do cachorro, como se fosse uma almofada viva. O peito do animal subia e descia devagar com a respiração, e o menino acompanhava o movimento, os olhinhos começando a fechar. "Ele nunca faz isso comigo", disse Marcelo, e não era para Bruna ouvir, mas ela ouviu. Houve um silêncio pesado, o tipo de silêncio que carrega verdades que ninguém quer dizer em voz alta. Bruna mexeu nos dedos e olhou para o chão de novo. "O senhor trabalha muito, ele sente falta",
disse ela baixinho, quase num sussurro, e Marcelo sentiu aquilo como um soco. Ele não respondeu porque não havia resposta possível. Era verdade. Ele sabia que era verdade. Desde que a mãe do menino tinha ido embora logo depois do parto, dizendo que não estava pronta para ser mãe, dizendo que aquilo era erro dele por ter insistido em ter um filho. Marcelo tinha se jogado no trabalho como se aquilo pudesse compensar a ausência, como se ganhar mais dinheiro fosse resolver o fato de que ele não sabia trocar uma fralda direito, não sabia fazer o filho parar de chorar, não sabia nada sobre ser pai de verdade. "Você tem filhos?" perguntou Marcelo de repente. A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar direito. Bruna levantou o rosto e o olhou surpresa. Ela colocou a mão no ventre de novo e demorou alguns segundos para responder. "Ainda não, senhor. Esse vai ser o primeiro", disse ela, e havia algo na voz dela que Marcelo não conseguiu identificar. Não era exatamente tristeza, mas também não era alegria. "E o pai?" A pergunta saiu e Marcelo se arrependeu na mesma hora. Era invasivo demais, pessoal demais, mas Bruna não pareceu ofendida. "Não tem pai, senhor, quer dizer tem, mas ele não quis saber. Disse que eu tinha que resolver sozinha", respondeu ela, e a voz saiu firme, sem autopiedade, apenas constatando um fato. Marcelo sentiu o peito apertar de novo. Ele olhou para Bruna de um jeito diferente agora. Viu a barriga grande, viu o uniforme apertado, viu o cansaço nos olhos dela, viu as mãos inchadas que seguravam o avental, e se perguntou como ele nunca tinha realmente visto aquela mulher antes. Ela estava ali todos os dias há quase um ano, limpando a casa, organizando as coisas, e ele mal sabia o nome completo dela. "Você está bem?" "Digo, para trabalhar assim?" perguntou ele, e apontou para a barriga dela. "Estou sim, senhor. Eu preciso. Não posso parar agora", respondeu Bruna rápido demais, como se tivesse medo que ele estivesse sugerindo que ela parasse de trabalhar. Marcelo ia dizer algo, mas o menino se mexeu em cima do cachorro e começou a choramingar baixinho. Bruna foi até ele em 3 passos rápidos, se abaixou com dificuldade por causa da barriga e pegou o menino no colo com uma delicadeza que fez Marcelo perceber que ela já tinha feito aquilo muitas vezes. O menino aninhou o rosto no pescoço dela e voltou a fechar os olhos. Bruna ficou ali de pé, embalando ele de leve e cantarolando algo baixinho, uma melodia que Marcelo não conhecia, mas que parecia acalmar o filho dele instantaneamente. Ele ficou ali parado vendo aquilo, vendo a mulher que ele pagava para limpar a casa dele, acalmando o filho dele de um jeito que ele nunca tinha conseguido. E algo dentro dele começou a rachar, uma rachadura fina mas profunda, o tipo que não se conserta fácil. "Você faz isso sempre?" perguntou Marcelo, e a voz saiu rouca. Bruna parou de cantarolar e olhou para ele com aqueles olhos cansados, mas honestos. "Sempre que ele chora e o senhor não está, sim. Eu não consigo deixar ele chorando sozinho, senhor. Desculpa se eu passei do meu lugar", disse ela, e havia uma firmeza ali que Marcelo não esperava. "Não, você não passou, eu só não sabia", respondeu ele. E sentiu o peso daquelas palavras. Ele não sabia de nada, não sabia que o filho chorava tanto, não sabia que alguém estava cuidando dele de verdade, não sabia que ele tinha se tornado um estranho dentro da própria casa. Bruna assentiu devagar e continuou embalando o menino. O cachorro se levantou e veio até ela, encostou o focinho na perna dela como se estivesse pedindo atenção. Ela sorriu de leve e passou a mão livre na cabeça do animal. "O Rex também ajuda muito. Ele fica perto quando o bebê chora. Acho que ele sente que precisa proteger", disse Bruna e olhou para o cachorro com um carinho genuíno. Marcelo olhou para o cachorro, um Golden Retriever que ele tinha comprado há 2 anos, pensando que seria bom ter um animal em casa, mas que ele mal dava atenção. Quem cuidava do Rex era a Bruna também.
Quem dava comida, quem levava para passear no quintal, quem escovava o pelo. E ele nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca tinha parado para pensar em nada além do trabalho e de como sobreviver ao próximo dia. Eu sou um péssimo pai, não sou? Disse Marcelo, e não era uma pergunta de verdade, era uma constatação que ele precisava dizer em voz alta. Bruna olhou para ele assustada. Ela abriu a boca para falar, mas fechou de novo. Parecia estar pensando muito bem no que ia dizer. O senhor não é péssimo. O senhor só está sozinho e cansado e tentando dar conta de tudo, mas ninguém consegue dar conta de tudo sozinho, senhor. Disse ela, e a voz saiu suave, mas firme, sem julgamento, apenas dizendo a verdade. Marcelo sentiu os olhos arderem. Ele piscou rápido e desviou o olhar. Não ia chorar na frente da funcionária. Não ia desmoronar ali. Mas era difícil segurar quando alguém finalmente dizia a verdade que ele vinha evitando há meses. Eu não sei o que fazer, disse ele, e a voz saiu quebrada. Bruna deu um passo na direção dele, ainda com o menino no colo, e olhou nos olhos dele de um jeito que fez Marcelo se sentir visto de verdade pela primeira vez em muito tempo. O senhor começa ficando, senhor, só isso. Fica aqui, fica perto dele, mesmo que não saiba o que fazer, só fica, porque criança não precisa de perfeição, criança precisa de presença, disse Bruna, e havia uma sabedoria naquelas palavras que vinha de algum lugar profundo, de alguma dor que ela conhecia bem. Marcelo assentiu devagar. Ele olhou para o filho que dormia tranquilo no colo dela, o rostinho relaxado, a respiração calma, e sentiu uma pontada de ciúme misturada com gratidão. Ele queria que o filho dormisse assim com ele, queria ser a pessoa que acalmava, mas ao mesmo tempo estava grato que alguém estava fazendo isso, que alguém estava cuidando. Você é muito boa nisso, disse Marcelo e olhou para ela. Bruna sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas real. Eu gosto de cuidar, sempre gostei. Acho que é a única coisa que eu sei fazer bem, respondeu ela, e olhou para o menino no colo com uma ternura que fez Marcelo perceber algo que ele não tinha percebido antes. Ela amava aquele menino, não porque era obrigada, não porque era paga para isso, mas porque ela simplesmente amava. Posso perguntar uma coisa? Disse Marcelo e esperou ela assentir antes de continuar. Por que você faz tudo isso? Quer dizer, você não precisa cuidar dele assim. Você é contratada para limpar a casa. Bruna ficou em silêncio por um momento. Olhou para o menino, depois para a própria barriga, depois de volta para Marcelo. Porque eu sei como é não ter ninguém, senhor. Eu sei como é estar sozinho num mundo que não liga, e eu não quero que ele sinta isso. Não quero que nenhuma criança sinta isso, disse ela, e a voz tremeu no final. Marcelo sentiu o peito apertar de um jeito doloroso. Ele entendeu naquele momento que Bruna não estava apenas cuidando do filho dele. Ela estava cuidando de todas as versões de si mesma que um dia precisaram de alguém e não tiveram. Você vai ser uma mãe incrível, disse Marcelo, e era a verdade mais pura que ele tinha dito em muito tempo. Bruna sorriu, mas os olhos dela ficaram marejados. Ela piscou rápido e olhou para o lado. Obrigada, senhor. Eu espero conseguir. Espero ser suficiente, disse ela baixinho. Você já é, respondeu Marcelo. Houve um silêncio confortável entre eles. O tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas finalmente se veem de verdade. Marcelo olhou para o relógio e viu que já passava das 7 da noite. Ele tinha voltado para casa mais cedo, justamente porque queria tentar colocar o filho para dormir. Queria tentar ser presente, como o terapeuta tinha sugerido. Mas agora ele estava ali sem saber direito o que fazer. Você pode me ensinar? Perguntou Marcelo de repente. Bruna olhou para ele confusa. Ensinar o quê, senhor? A cuidar dele, a fazer ele parar de chorar, a fazer ele sorrir assim, tudo, disse Marcelo, e havia um desespero na voz dele que ele não conseguiu esconder. Bruna olhou para ele por um longo momento, os olhos dela vasculhando o rosto dele, como se estivesse tentando decidir se aquilo era sério. Então ela assentiu devagar. Posso sim, senhor,
Mas o senhor vai ter que ter paciência, porque criança sente quando a gente está nervoso. Então o senhor precisa respirar fundo e ir com calma, disse ela, e estendeu o menino na direção dele. Marcelo deu um passo para frente e pegou o filho no colo. O menino era leve, mas parecia tão frágil que ele tinha medo de apertar demais. O menino se mexeu e abriu os olhos, olhou para o rosto do pai e franziu a testa. Marcelo sentiu o pânico subir. Ele ia chorar, ia começar a gritar como sempre fazia. Mas Bruna colocou a mão no ombro de Marcelo e disse baixinho: "Respira fundo, senhor, e balança de leve. Vai, faz um som baixinho, qualquer som, só para ele ouvir sua voz e se acalmar." Marcelo obedeceu, respirou fundo e começou a balançar o filho devagar. Tentou fazer um som, mas saiu travado, ridículo. Ele ia desistir, mas Bruna apertou o ombro dele de leve. "Continua, senhor, não para." Ele continuou, tentou de novo, e dessa vez saiu um som baixo, quase um murmúrio, e o menino parou de franzir a testa. Os olhinhos começaram a fechar de novo. Marcelo sentiu algo se soltar dentro do peito, algo que estava travado há tempo demais. Ele continuou balançando e fazendo aquele som baixo, e o filho dele adormeceu ali nos braços dele pela primeira vez em meses. "Você conseguiu, senhor", disse Bruna com um sorriso genuíno. Marcelo olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu menos sozinho, menos perdido. Ele olhou para o filho adormecido nos braços dele e sentiu um amor tão grande que doía. "Obrigado", disse ele, e a voz saiu embargada. "De nada, senhor", respondeu Bruna. Marcelo colocou o filho devagar no berço, cobriu ele com o lençol leve e ficou ali parado olhando. Bruna começou a arrumar os brinquedos espalhados pelo chão, guardou tudo no cesto, ajeitou as almofadas da poltrona, e Marcelo percebeu que ela fazia aquilo todos os dias. Organizava tudo, cuidava de tudo, e ele nunca tinha realmente visto. "Bruna", chamou ele, e ela parou de arrumar e olhou para ele. "Quanto tempo falta para o bebê nascer?" Ela colocou a mão na barriga e olhou para baixo. "2 meses, senhor. E você vai parar de trabalhar quando?" Bruna hesitou, mordeu o lábio de novo. "Eu estava pensando em trabalhar até uma semana antes, senhor. Se o senhor permitir, eu preciso muito do dinheiro." Marcelo sentiu uma pontada de culpa. Ele pagava ela o suficiente para cobrir o básico, mas não o suficiente para ela conseguir parar antes. Não o suficiente para ela se preparar direito para a chegada do próprio filho. "Você tem onde ficar? Digo, depois que o bebê nascer, você tem ajuda?" Bruna olhou para ele com aqueles olhos cansados e Marcelo viu a resposta antes dela falar. "Eu moro num quarto alugado, senhor. É pequeno, mas dá para mim e para o bebê. Eu vou me virar, sempre me virei", disse ela. E havia orgulho ali, uma força que Marcelo admirou. Ele ia falar algo, mas o telefone dele vibrou no bolso. Ele pegou e viu que era do escritório. Mais um problema. Mais uma coisa para resolver. Ele olhou para a Bruna e depois para o filho dormindo no berço, e pela primeira vez ele pensou em não atender. Mas o telefone continuou vibrando e ele sabia que tinha que atender, sempre tinha que atender. "Eu preciso atender isso", disse ele, e a voz saiu frustrada. "Tudo bem, senhor. Eu termino aqui e vou embora", respondeu Bruna e voltou a arrumar o quarto. Marcelo saiu do quarto atendendo o telefone. Era o sócio dele dizendo que o contrato tinha dado problema, que precisava resolver hoje ainda, que não podia esperar. Marcelo respirou fundo e desceu as escadas. Entrou no escritório e ficou ali resolvendo problemas enquanto o filho dele dormia lá em cima. Uma hora depois ele terminou a ligação e subiu de novo. O quarto estava arrumado, tudo no lugar, o filho ainda dormia tranquilo, mas Bruna não estava mais ali. Ela tinha ido embora. Marcelo olhou o relógio e viu que já passava das 9 da noite. Ele foi até a janela e olhou para a rua. Viu Bruna caminhando devagar na calçada com a mão na barriga. O uniforme trocado por uma roupa simples, uma calça de moletom e uma blusa larga. Ela virou a esquina e desapareceu.
Marcelo ficou ali parado, olhando para o lugar vazio onde ela tinha estado, uma sensação estranha tomando conta dele, uma mistura de gratidão e preocupação. Ele voltou para o quarto do filho, sentou na poltrona ao lado do berço e ficou ali apenas olhando, tentando gravar aquele momento na memória, o momento em que ele finalmente tinha conseguido fazer o filho dormir. O momento em que alguém tinha se importado o suficiente para ensinar ele a ser pai. Os dias seguintes foram diferentes. Marcelo começou a chegar em casa mais cedo, não todo dia, mas sempre que conseguia, ele ficava no quarto do filho observando Bruna cuidar dele, aprendendo os gestos, os sons, as pequenas coisas que faziam diferença. Ela nunca reclamou de ter ele ali, nunca pareceu incomodada, apenas ensinava com paciência, mostrava como trocar a fralda direito, como segurar na hora do banho, como saber quando o choro era de fome ou de sono, e aos poucos Marcelo foi pegando o jeito, foi se tornando menos estranho para o próprio filho. Numa tarde de quinta-feira, Marcelo chegou e encontrou Bruna sentada no chão da sala, com o filho dele no colo. Ela estava cantando baixinho e o menino batia palminhas tentando acompanhar. O cachorro estava deitado ao lado deles. A cena toda era tão simples, mas tão bonita, que Marcelo parou na porta só para ver. Bruna percebeu ele ali e sorriu. "O senhor chegou cedo hoje", disse ela. "Resolvi sair mais cedo, queria ver ele acordado", respondeu Marcelo e entrou na sala, sentou no sofá e ficou olhando. "Ele está bem esperto hoje, olha só", disse Bruna, e colocou um brinquedo colorido na frente do menino. Ele esticou a mãozinha e pegou. Levou até a boca. Bruna riu baixinho e tirou da boca dele com cuidado. "Não é para comer, amor, é para brincar." Marcelo sorriu vendo aquilo. Era estranho ouvir ela chamar o filho dele de amor, mas ao mesmo tempo parecia certo, parecia natural. Ele observou Bruna brincar com o menino por mais alguns minutos, viu a barriga dela já bem maior, viu como ela se movia devagar agora, como cada gesto parecia custar um esforço. "Você está bem? Parece cansada", disse Marcelo. Bruna olhou para ele e deu de ombros. "Estou. Mas é normal, senhor. Falta pouco agora." "Você deveria descansar mais. Não precisa fazer tanta coisa." "Eu preciso, senhor. Eu não posso parar de trabalhar ainda", respondeu ela. E havia uma firmeza na voz que Marcelo já conhecia. Ele ia insistir, mas o filho começou a choramingar. Bruna pegou ele no colo e levantou com dificuldade. Marcelo se levantou rápido e estendeu os braços. "Deixa eu pegar." Bruna olhou para ele surpresa, mas entregou o menino. Marcelo segurou o filho com mais segurança agora. Não era mais aquele medo de quebrar, era diferente. Ele começou a balançar de leve e fazer aquele som baixo que ela tinha ensinado. O menino parou de choramingar e encostou a cabecinha no ombro dele. Bruna sorriu. "O senhor está melhorando muito", disse ela. "É porque eu tenho uma boa professora", respondeu Marcelo. E olhou para ela. Bruna desviou o olhar e mexeu nas mãos. Parecia não saber o que fazer com um elogio. Marcelo percebeu isso e percebeu também que provavelmente ninguém elogiava ela. Ninguém reconhecia o quanto ela fazia. "Bruna, eu queria te perguntar uma coisa", disse Marcelo e ela olhou para ele atenta. "Quando o seu bebê nascer, o que você vai fazer? Digo, sobre trabalho." Ela respirou fundo e colocou a mão na barriga. "Eu vou ter que dar um jeito, senhor. Talvez trazer ele comigo, se o senhor permitir, ou achar alguém para cuidar, não sei ainda", respondeu ela, e a voz saiu insegura. Marcelo ficou pensando. Uma ideia começou a se formar na cabeça dele. Algo que ele não tinha planejado, mas que fazia sentido de um jeito estranho. "E se você não precisasse escolher?", disse ele. Bruna franziu a testa confusa. "Como assim, senhor? E se você pudesse ficar aqui, trazer seu filho, cuidar dos dois juntos, eu pagaria mais, te daria um quarto melhor, você não precisaria se preocupar com aluguel ou essas coisas", disse Marcelo, e as palavras saíram rápidas. Ele não tinha pensado direito, mas agora que tinha dito, parecia a coisa certa a fazer.
Bruna ficou parada olhando para ele com a boca entreaberta. Ela piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. O senhor está falando sério? Estou. Você cuida do meu filho melhor do que eu. Você merece ter um lugar seguro para o seu também, faz sentido, respondeu Marcelo e olhou para ela esperando uma resposta. Bruna levou a mão até a boca. Os olhos dela encheram de lágrimas e ela tentou segurar, mas não conseguiu. Começou a chorar ali parada no meio da sala. Marcelo deu um passo na direção dela, preocupado. Você está bem? Eu disse algo errado? Ela balançou a cabeça rápido e limpou as lágrimas com as costas da mão. Não, senhor, o senhor não disse nada errado. É que eu não esperava isso. Eu não esperava que alguém se importasse, sabe? Disse ela entre soluços. Marcelo sentiu o peito apertar. Ele percebeu naquele momento o quanto Bruna estava sozinha, o quanto ela tinha enfrentado tudo sozinha. E ele quis fazer algo, quis ajudar de verdade. Então você aceita? Perguntou ele. Bruna olhou para ele e assentiu devagar, um sorriso grande e molhado se formando no rosto dela. Eu aceito, senhor. Muito obrigada mesmo, disse ela, e a voz saiu embargada de emoção. Marcelo sorriu também. Ele olhou para o filho nos braços dele, olhou para Bruna, olhou para o cachorro deitado no chão, observando tudo, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava fazendo a coisa certa, que estava construindo algo bom. Os dias passaram e Bruna começou a trazer algumas coisas para a casa, roupas, alguns objetos pessoais. Marcelo arrumou um dos quartos de hóspedes para ela, colocou uma cama nova, um armário, deixou tudo pronto para quando o bebê dela nascesse. Ela agradecia todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, e Marcelo sempre respondia que não era nada, mas era sim, era muito. Numa manhã de sábado, Marcelo estava no escritório quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Ele desceu e encontrou Bruna sentada no chão, encostada no armário. O rosto pálido, a mão apertando a barriga, Rex estava ao lado dela, latindo baixinho. Marcelo correu até ela. O que aconteceu? Você está bem? Bruna olhou para ele com os olhos arregalados de dor. Acho que está começando, senhor. Acho que o bebê está vindo. Marcelo sentiu o coração disparar. Ele se abaixou ao lado de Bruna e colocou a mão no ombro dela, tentando manter a calma, mesmo que por dentro estivesse entrando em pânico. Respira devagar. Eu vou te levar para o hospital agora, disse ele. E já estava tentando ajudá-la a levantar, mas Bruna gemeu de dor e segurou o braço dele com força. Senhor, dói muito, não sei se consigo andar, disse ela com a voz trêmula e o rosto coberto de suor. Marcelo olhou ao redor desesperado. O filho dele estava no carrinho na sala, ao lado dormindo. Rex continuava latindo baixinho como se soubesse que algo estava errado. Ele precisava pensar rápido, precisava agir. Tudo bem, fica aqui. Eu vou buscar o carro. Vou te carregar se for preciso. Só aguenta mais um pouco, disse Marcelo e saiu correndo para pegar as chaves. Pegou também o filho, que acordou assustado com a pressa, colocou ele no bebê conforto, voltou correndo para a cozinha e ajudou Bruna a levantar. Ela apoiou todo o peso nele e eles foram até o carro devagar. Cada passo parecia uma eternidade. Marcelo acomodou ela no banco de trás, colocou o bebê conforto ao lado. Rex tentou entrar no carro também, mas Marcelo segurou ele. Fica aqui, fica, eu volto logo, disse para o cachorro, que ficou parado na garagem olhando o carro sair com aqueles olhos tristes que pareciam entender tudo. Marcelo dirigiu o mais rápido que podia, sem ser perigoso. Olhava pelo retrovisor a cada 5 segundos para ver Bruna, que estava deitada no banco, respirando rápido e apertando a própria mão. O filho dele começou a chorar no bebê conforto e aquilo deixou tudo ainda mais caótico. Marcelo tentou acalmar ele com palavras, mas não adiantou. O choro ficou mais alto. Bruna se mexeu no banco de trás e estendeu a mão até o bebê conforto. Começou a balançar de leve, mesmo com a dor. O menino foi se acalmando aos poucos.
Você não precisa fazer isso agora, Bruna. Deixa ele chorar. Você precisa se concentrar em você, disse Marcelo, olhando pelo retrovisor. Eu não consigo deixar ele chorando, senhor. Mesmo agora, eu não consigo, respondeu ela com a voz fraca, mas firme. Marcelo sentiu aquilo apertar no peito de novo. Mesmo no meio da própria dor, ela ainda pensava no filho dele, ainda cuidava. Aquilo dizia muito sobre quem ela era, sobre o tipo de pessoa que ele tinha tido sorte de ter por perto. Ele acelerou um pouco mais e rezou para que tudo desse certo, para que elas chegassem a tempo, para que nada de ruim acontecesse. Chegaram no hospital 15 minutos depois. Marcelo parou o carro na porta da emergência, saiu correndo e gritou por ajuda. 2 enfermeiros vieram com uma cadeira de rodas, tiraram Bruna do carro com cuidado e a levaram para dentro. Marcelo pegou o filho no bebê conforto e correu atrás. Tentou entrar na sala com ela, mas uma enfermeira o parou. O senhor precisa ficar aqui. A gente cuida dela, disse a enfermeira com um tom que não aceitava discussão. Mas ela está sozinha, ela não tem ninguém, eu preciso ficar com ela, disse Marcelo. E a própria fala o surpreendeu. Ele nem sabia de onde tinha vindo aquela necessidade de estar perto. O senhor é o pai do bebê? Perguntou a enfermeira, olhando para ele com uma expressão que já sabia a resposta. Marcelo hesitou. Ia dizer que não, mas algo o impediu. Eu sou a única pessoa que ela tem agora, isso conta? Respondeu ele, e olhou firme para a enfermeira. A mulher suspirou e olhou para a porta da sala, depois de volta para Marcelo. Espera aqui, quando ela estiver acomodada eu vejo o que posso fazer, disse ela, e entrou na sala deixando Marcelo ali parado no corredor, segurando o bebê conforto. Ele se sentou numa das cadeiras de plástico azul da sala de espera, colocou o bebê conforto no chão ao lado dele. O filho já tinha voltado a dormir depois de todo aquele estresse. Marcelo passou a mão no cabelo e respirou fundo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Meia hora atrás, ele estava trabalhando no escritório. Agora estava num hospital esperando o bebê de Bruna nascer. A vida tinha uma forma estranha de mudar tudo em segundos, de virar tudo de cabeça para baixo sem avisar. Ele olhou ao redor e viu outras pessoas esperando, algumas chorando, outras rezando, e ele se perguntou quantas histórias estavam sendo escritas ali naquele momento, quantas vidas estavam mudando. Passou meia hora, passou 1 hora. Marcelo estava começando a ficar desesperado quando a mesma enfermeira de antes apareceu no corredor e caminhou até ele. Ela está pedindo por você, pode entrar. Mas deixa o bebê aqui, uma das meninas fica de olho, disse a enfermeira e apontou para uma recepcionista que acenou para Marcelo. Ele assentiu rápido, pegou o bebê conforto e levou até a recepção. Agradeceu e seguiu a enfermeira pelos corredores brancos até uma sala no final. A mulher abriu a porta e Marcelo entrou. Bruna estava deitada na cama com aquelas roupas de hospital, conectada a vários aparelhos, o rosto ainda pálido, mas um pouco mais calmo. Senhor Marcelo, disse ela quando viu ele entrar e a voz saiu aliviada. Marcelo caminhou até a cama e ficou ao lado dela. Não sabia se podia tocar, então só ficou ali parado, olhando para ela, com uma preocupação que ele não conseguia esconder. Como você está? Os médicos disseram alguma coisa? Perguntou ele. Eles disseram que o trabalho de parto começou mesmo, mas que ainda vai demorar algumas horas. Estou com medo, senhor, muito medo. E se algo der errado, e se eu não conseguir? Disse Bruna, e os olhos dela encheram de lágrimas. Marcelo finalmente tocou, colocou a mão na mão dela e apertou de leve. Você vai ficar bem. Você é forte. Eu vi o quanto você é forte. Você vai conseguir sim, e eu vou estar aqui o tempo todo, disse ele, tentando passar uma confiança que ele mesmo não sentia totalmente, mas que ele sabia que ela precisava ouvir. Bruna apertou a mão dele de volta e fechou os olhos, respirando fundo. Uma contração veio e ela gemeu, apertando ainda mais, o corpo dela se retesando todo com a dor.
Marcelo ficou ali segurando a mão dela, sentindo a dor dela através daquele aperto, sentindo a própria impotência de não poder fazer mais. Quando passou, ela abriu os olhos de novo e olhou para ele com aquela expressão vulnerável que fez o coração dele apertar. Obrigada por estar aqui, Senhor. Eu não esperava que alguém fosse estar. Eu achei que ia passar por isso sozinha, como sempre passei por tudo, disse ela, e a voz saiu embargada. Você não está sozinha, Bruna, não mais, nunca mais, respondeu Marcelo, e percebeu que aquilo era verdade. Em algum momento nos últimos dias, ela tinha deixado de ser apenas a funcionária, tinha se tornado alguém importante, alguém que ele se importava de verdade. Alguém que tinha entrado na vida dele e mudado tudo sem nem perceber. As horas passaram devagar. Marcelo ficou ali o tempo todo. Saiu apenas 2 vezes para ver o filho, que continuava dormindo na recepção sob os cuidados das enfermeiras. Cada vez que Bruna tinha uma contração, ela segurava a mão dele e ele ficava ali firme, dizendo palavras de encorajamento, secando o suor da testa dela com um pano úmido, fazendo tudo o que conseguia pensar para ajudar. Em algum momento, durante aquelas horas, ele percebeu que aquilo era mais do que apenas ajudar alguém em necessidade. Era sobre estar presente de verdade, era sobre se importar sem esperar nada em troca. Era sobre construir laços que iam além de obrigações ou contratos. Ele olhou para Bruna e viu nela uma força que ele não sabia que existia. Uma determinação de seguir em frente mesmo quando tudo parecia impossível. E aquilo o inspirou de um jeito que ele não conseguia explicar. Quando já estava anoitecendo, a médica entrou na sala e examinou Bruna, olhou para os aparelhos, fez algumas perguntas e então sorriu. Está na hora, você está pronta, vamos trazer esse bebê ao mundo, disse a médica e começou a preparar tudo. Bruna olhou para Marcelo com os olhos arregalados de medo e segurou a mão dele com as 2 mãos agora. Não sai daqui, por favor, não me deixa sozinha agora, eu preciso de você aqui, disse ela, quase num sussurro desesperado. Eu não vou sair, eu prometo, eu fico aqui até o final, você não vai passar por isso sozinha. Respondeu Marcelo e ficou ali ao lado dela enquanto a médica e as enfermeiras se posicionavam. O parto foi rápido, mas intenso. Bruna gritou, chorou, apertou a mão de Marcelo com tanta força que ele achou que ia quebrar, mas não reclamou. Apenas ficou ali, dizendo para ela continuar, dizendo que estava quase, que ela conseguia, que era forte, que estava indo bem. E então um choro agudo encheu a sala. O choro de um bebê recém-nascido. A médica levantou uma menina pequena e rosada, limpou ela rápido e colocou no peito de Bruna, que começou a chorar de um jeito que Marcelo nunca tinha visto. Ninguém chorar. Era alívio, era amor, era gratidão, era tudo junto num só sentimento avassalador. É uma menina linda e saudável, parabéns, mamãe, disse a médica sorrindo. Bruna olhou para a filha nos braços dela e depois olhou para Marcelo, os olhos dela transbordando de lágrimas que caíam sem parar. Ela está aqui, Senhor. Minha filha está aqui. Ela é real. Ela é minha, disse ela com a voz quebrada de emoção. Marcelo sorriu. Ele também estava com os olhos marejados. Aquilo era algo que ele nunca tinha experimentado. Estar presente no nascimento de alguém, ver o primeiro momento de vida, ver aquela transformação de uma mulher se tornando mãe diante dos olhos dele, era avassalador, era transformador de um jeito que ele não tinha palavras para explicar. Ele olhou para aquela bebezinha nos braços de Bruna e sentiu uma conexão imediata, como se de alguma forma aquela criança também fizesse parte da vida dele agora. Ela é perfeita, Bruna, ela é linda, e você foi incrível, você é incrível, disse ele, e limpou as próprias lágrimas sem vergonha nenhuma. As enfermeiras levaram a bebê para fazer os primeiros exames, limpar melhor, pesar, medir, todas aquelas coisas que fazem com recém-nascidos. Bruna ficou ali deitada exausta, mas sorrindo. Marcelo continuou ao lado dela, segurando a mão dela.
Nenhum dos dois disse nada por alguns minutos. Apenas ficaram ali no silêncio confortável de quem passou por algo importante junto, de quem compartilhou um momento que nenhum dos dois ia esquecer. Eu não sei como agradecer por tudo que o senhor fez, por estar aqui, por segurar minha mão, por não me deixar sozinha, por tudo mesmo, disse Bruna, finalmente quebrando o silêncio. Você não precisa agradecer. Eu fiz porque eu quis, porque você merece ter alguém do seu lado, porque você merece não estar sozinha nos momentos importantes, respondeu Marcelo, e olhou nos olhos dela com uma sinceridade que ele raramente mostrava. Bruna sorriu cansada e fechou os olhos por um momento. Marcelo aproveitou para sair e ir buscar o filho dele, que estava acordado agora, e começando a reclamar. Pegou ele no colo, agradeceu às enfermeiras que tinham cuidado dele com tanto carinho e voltou para o quarto. Quando entrou, Bruna já estava com a bebê de volta nos braços. A menininha dormia tranquila, embrulhada numa manta rosa. Marcelo chegou perto com o filho dele no colo e os dois ficaram ali olhando aquela cena. Quer segurar ela? Ofereceu Bruna olhando para Marcelo. Marcelo ia dizer que não, que tinha medo, que não sabia se era apropriado, mas então ele lembrou de tudo que tinha aprendido nas últimas semanas. Lembrou que medo fazia parte, mas não podia ser a razão para não tentar. Ele assentiu e Bruna estendeu a bebê para ele com cuidado. Marcelo segurou o próprio filho com um braço e a bebê dela com o outro. Era desajeitado, mas funcionou. Ele olhou para as duas crianças e sentiu algo mudar dentro dele de forma definitiva. Ele não era mais aquele homem que só pensava em trabalho, que não sabia cuidar, que estava sempre ausente. Ele era alguém que podia estar presente, que podia cuidar, que podia amar sem medo. Você já pensou em nome? Perguntou Marcelo, olhando para a menininha que dormia tranquila nos braços dele. Eu estava pensando em Luna. Sempre gostei desse nome. Acho que combina com ela, respondeu Bruna. Luna é lindo. Combina muito com ela. É perfeito, disse Marcelo, e devolveu a bebê para Bruna com todo o cuidado do mundo. Eles ficaram no hospital por 2 dias. Marcelo ia e voltava para cuidar do filho e do Rex, que estava sozinho em casa, mas passava a maior parte do tempo ali com Bruna, ajudando ela a aprender a amamentar, a trocar fralda, a dar banho, todas as coisas novas que ela estava descobrindo. Era estranho porque ele também estava aprendendo tudo aquilo de novo, estava redescobrindo como cuidar através de ajudar ela. Durante aqueles dias, ele conversou com Bruna sobre muitas coisas, sobre a infância dela, que tinha sido difícil, sobre como ela tinha crescido em abrigos depois que a mãe morreu e o pai desapareceu, sobre como ela tinha aprendido desde cedo que não podia contar com ninguém, que precisava ser forte sozinha, que precisava se virar, e Marcelo ouvia tudo aquilo sentindo uma mistura de tristeza e admiração. Tristeza pelo que ela tinha passado e admiração pela pessoa que ela tinha se tornado apesar de tudo, pela força que ela tinha, pela bondade que ela mantinha mesmo depois de tanta coisa ruim. Ele também contou para ela sobre a ex-mulher, sobre como o casamento tinha sido mais uma conveniência do que amor de verdade, sobre como ela tinha ido embora logo depois do parto, dizendo que não estava preparada, que não queria aquela vida, que tinha sido um erro. E Bruna ouvia sem julgar, apenas entendendo, apenas acolhendo. Quando finalmente receberam alta, Marcelo levou as duas para casa. Arrumou o quarto que tinha preparado com um berço novo para Luna. Colocou tudo o que ela precisava, fraldas, roupas, mantas. Tinha comprado tudo nos últimos 2 dias, entre uma visita e outra ao hospital. Bruna ficou parada na porta do quarto, olhando tudo aquilo com a boca aberta, os olhos se enchendo de lágrimas de novo. O senhor fez tudo isso? Comprou tudo isso para ela? Perguntou ela incrédula. Fiz. Quis deixar tudo pronto para quando vocês chegassem. Quis que você não precisasse se preocupar com nada, respondeu Marcelo, e tinha um orgulho na voz dele. Orgulho de ter feito algo bom, algo que importava de verdade.
Bruna entrou no quarto devagar, olhou o berço que tinha um móbile de estrelinhas em cima, passou a mão nas roupinhas penduradas no armário, pegou um ursinho de pelúcia que estava em cima da cômoda e então ela se virou para Marcelo e começou a chorar de novo. Ele já estava ficando acostumado com essas crises de choro. Eram sempre de emoção, sempre de gratidão. Ninguém nunca fez nada assim por mim, Senhor. Ninguém nunca se importou desse jeito. Ninguém nunca me deu nada sem esperar algo em troca, disse ela entre soluços. Marcelo caminhou até ela e pela primeira vez ele a abraçou. Um abraço de verdade, do tipo que diz mais do que palavras conseguem, do tipo que reconforta e acolhe. Bruna encostou a cabeça no ombro dele e chorou. Ele apenas ficou ali, segurando ela, deixando ela sentir tudo o que precisava sentir, deixando ela desabar sem julgamento. Você merece coisa boa, Bruna. Você merece ser cuidada também, não só cuidar dos outros. Você merece ter um lugar seguro. Você merece ter paz, disse Marcelo baixinho. Eles ficaram assim por um tempo, até Bruna se acalmar. Quando ela se afastou, estava com o rosto vermelho e inchado, mas sorrindo, ela limpou as lágrimas e respirou fundo, tentando se recompor. Desculpa, senhor, eu ando muito emotiva esses dias. Deve ser o pós-parto, disse ela tentando rir de si mesma. Não precisa pedir desculpa. Chora o quanto precisar. Desabafa o quanto quiser. Essa casa é sua também agora, respondeu Marcelo. Os dias seguintes foram uma adaptação intensa. A casa que antes era silenciosa, agora estava cheia de sons, choro de bebê, risadas, latidos do Rex que estava adorando ter mais gente por perto. O cachorro não saía do lado do berço de Luna. Ficava ali deitado, vigiando como se fosse o guardião oficial dela. Bruna cuidava de Luna e do filho de Marcelo ao mesmo tempo, e Marcelo ajudava sempre que podia. Ele tinha diminuído drasticamente as horas no escritório, tinha delegado mais tarefas para a equipe. Tinha finalmente entendido que ser bem-sucedido não significava nada se ele não tivesse com quem compartilhar, se ele não estivesse presente na própria vida. Ele começou a acordar mais cedo para tomar café com Bruna e as crianças. Começou a voltar para casa na hora do almoço sempre que possível. Começou a participar da rotina de verdade, a dar banho, a trocar fralda, a embalar para dormir. E quanto mais ele participava, mais ele percebia o quanto tinha perdido antes, o quanto tinha deixado passar por estar focado apenas no trabalho. Numa tarde, Marcelo estava no quintal, brincando com o filho dele. E o Rex, quando Bruna apareceu na porta com Luna no colo, ela tinha uma expressão séria que fez Marcelo parar o que estava fazendo imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem com a Luna? Perguntou ele, ficando de pé e caminhando na direção dela. Bruna balançou a cabeça, indicando que não era nada com a bebê, e caminhou até ele devagar. Não aconteceu nada ruim com ela, senhor. Eu só estava pensando em algo e preciso falar com o senhor sobre isso, disse ela e parecia nervosa. Pode falar, o que foi? Respondeu Marcelo, dando atenção total e sentindo uma preocupação começar a crescer. Bruna respirou fundo e olhou para Luna nos braços dela antes de continuar, como se buscasse coragem naquela menininha. Eu estava pensando que talvez seja hora de eu procurar outro lugar para morar. Quer dizer, o senhor já fez tanto por mim. Me deu trabalho, me ajudou no hospital, arrumou o quarto, comprou tudo para a Luna. Mas eu não quero abusar da bondade do senhor. Não quero que o senhor se sinta obrigado a cuidar de mim e da Luna para sempre. A gente não é responsabilidade sua, disse ela rápido, como se precisasse colocar tudo para fora antes de perder a coragem. Marcelo ficou parado, olhando para ela. Aquilo tinha vindo do nada. Ele não estava esperando. Ele achou que estava tudo bem, que elas ficariam ali, que já tinham estabelecido aquela rotina juntos. Você quer ir embora? Foi algo que eu fiz? Você não está se sentindo confortável aqui? Perguntou ele, e a voz saiu mais baixa do que ele pretendia, com uma preocupação genuína.
Não é que eu quero ir embora, Senhor, longe disso. É que eu não sei se devo ficar. Eu não sei qual é o meu lugar aqui. Eu não sei se estou atrapalhando a vida do Senhor, se estou sendo um peso. Respondeu Bruna, e os olhos dela começaram a brilhar com lágrimas contidas. Marcelo deu um passo na direção dela, depois mais outro. Ficou bem perto e olhou nos olhos dela com uma intensidade que fez Bruna segurar a respiração. Seu lugar é aqui, Bruna. É aqui com a gente. Você não é só a funcionária. Você não é um peso. Você é parte dessa casa agora. Você é parte da nossa família, você e a Luna, disse ele, e sentiu o peito apertar ao dizer aquilo, porque era verdade absoluta. Em algum momento, elas tinham se tornado família. Não no sentido tradicional, mas no sentido real. No sentido de pessoas que se importam, que cuidam umas das outras, que escolhem estar juntas. Bruna começou a chorar de novo. Ela sempre chorava. Marcelo já tinha percebido que ela guardava muita coisa dentro e, às vezes, aquilo só precisava sair, precisava ser liberado. Eu não quero ser um peso, Senhor. Eu não quero que o Senhor faça isso por pena de mim, por dó da minha situação, disse ela com a voz embargada. Não é pena, Bruna, longe disso. Você me ajudou mais do que você imagina. Você me ensinou a ser pai. Você cuidou do meu filho quando eu não sabia como, quando eu estava perdido. Você trouxe vida para essa casa que era vazia e fria. Você trouxe cor, trouxe calor, trouxe amor. Eu sou grato por você estar aqui e quero que você fique, se você quiser ficar, mas tem que ser porque você quer, não porque se sente obrigada, disse Marcelo e colocou a mão no ombro dela. Bruna olhou para ele por um longo momento, os olhos vasculhando o rosto dele, como se estivesse tentando ter certeza de que aquilo era real, que não era um sonho do qual ela ia acordar. Então, ela assentiu devagar. Eu quero ficar, Senhor. Eu quero muito. Essa é a primeira vez na minha vida que eu me sinto em casa de verdade, que eu me sinto segura, que eu sinto que pertenço a algum lugar, disse ela num sussurro emocionado. Marcelo sorriu e sentiu um alívio enorme. Ele não tinha percebido o quanto a ideia de elas irem embora tinha o assustado até aquele momento, o quanto aquela possibilidade tinha mexido com ele. Então fica, simples assim. Essa é a sua casa agora, sua e da Luna, disse ele com firmeza. Bruna riu entre as lágrimas e limpou o rosto com a mão livre. Luna começou a choramingar e ela começou a balançar automaticamente. Marcelo olhou para a bebê e estendeu os braços. Posso pegar ela? Perguntou ele. Bruna entregou Luna para ele e Marcelo segurou a menininha com cuidado. Ela era tão pequena, tão frágil, mas ao mesmo tempo tinha uma presença forte. Ele começou a fazer aquele som baixo que tinha aprendido, o mesmo que acalmava o filho dele, e funcionou perfeitamente. Luna parou de choramingar e abriu os olhinhos olhando para ele com aquela curiosidade inocente dos bebês. Marcelo sorriu para ela e sentiu algo se expandir no peito, um amor que não era obrigação, não era sangue, era escolha. Pura, era presença, era conexão verdadeira. Os meses passaram e a rotina da casa se estabeleceu de forma natural. Marcelo trabalhava, mas sempre chegava cedo, sempre tirava tempo para estar com o filho, para ajudar Bruna, para brincar com as crianças, para ser presente de verdade. Rex estava sempre no meio de tudo. Virou o babá oficial das duas crianças, ficava deitado perto delas quando dormiam, deixava elas puxarem as orelhas quando acordavam. Era paciente e protetor. A casa tinha virado um lar de verdade. Tinha virado um lugar onde as pessoas se sentiam seguras, onde se sentiam amadas, onde podiam ser elas mesmas, sem medo. Marcelo começou a organizar jantares nos finais de semana. Chamava alguns amigos próximos e todo mundo comentava sobre como ele estava diferente, sobre como parecia mais leve, mais feliz, mais vivo. E era verdade, ele estava diferente porque finalmente tinha entendido o que realmente importava na vida. Tinha entendido que sucesso não se media em dinheiro ou posição, mas em conexões, em momentos, em amor compartilhado.
Numa noite, Marcelo estava no sofá com o filho dormindo no colo. Quando Bruna desceu as escadas depois de colocar Luna para dormir, ela se sentou ao lado dele e suspirou cansada, mas satisfeita. Dia puxado? Perguntou Marcelo baixinho para não acordar o menino. Um pouco, mas é bom. É cansativo, mas é bom. É o tipo de cansaço que vale a pena, respondeu Bruna e sorriu olhando para o filho de Marcelo dormindo tranquilo. Eles ficaram em silêncio por um tempo apenas, curtindo a paz daquele momento. O silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Então Bruna falou de novo. Senhor Marcelo, posso perguntar uma coisa? Pode. E para de me chamar de senhor. Já pedi isso 1000 vezes. Chama só de Marcelo, disse ele. E já tinha pedido isso várias vezes, mas ela sempre esquecia por força do hábito. Bruna riu baixinho e assentiu. Marcelo, então, eu queria saber por que o senhor fez tudo isso. Por que me ajudou tanto? Eu nunca entendi direito. Eu fico pensando nisso às vezes, perguntou ela, e olhou para ele com curiosidade genuína. Marcelo pensou na resposta. Pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela tarde em que ele chegou em casa mais cedo e viu Bruna com o filho dele pela primeira vez. Pensou em como aquilo tinha mudado tudo. Tinha sido o ponto de virada. Eu acho que foi porque você me mostrou que eu estava vivendo errado. Estava tão focado em trabalhar, em ganhar dinheiro, em manter tudo funcionando, em construir um império, que eu esqueci de viver de verdade, de estar presente, de sentir. E quando eu vi você cuidando do meu filho, vi o amor que você colocava naquilo mesmo, sem ser obrigada, mesmo sem ganhar nada além do salário. Eu percebi que eu queria isso também. Queria ser capaz de amar assim, de cuidar assim, de estar presente assim. E você me ensinou, você me mostrou o caminho, então eu te ajudei porque você me ajudou primeiro, mesmo sem saber, mesmo sem perceber, disse Marcelo, e percebeu que aquela era a verdade mais honesta que ele tinha dito em muito tempo. Bruna ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então ela colocou a mão no braço dele e apertou de leve. Obrigada por me deixar fazer parte disso, por me dar uma família quando eu não tinha nenhuma, por me dar um lar quando eu só tinha um quarto alugado, por me dar esperança quando eu achei que não tinha mais, disse ela com a voz emocionada, mas firme. Obrigado por aceitar fazer parte, por transformar essa casa num lar, por trazer vida para onde só tinha vazio, respondeu Marcelo. Eles ficaram ali no sofá até tarde, conversando sobre coisas pequenas, sobre planos para o futuro, sobre como as crianças estavam crescendo rápido, sobre os primeiros sorrisos, os primeiros sons, as pequenas conquistas que faziam tudo valer a pena. Era simples, mas era perfeito. Era aquilo que Marcelo tinha procurado sem saber a vida toda. Conexão de verdade, família de verdade, amor de verdade. Sem máscaras, sem jogos, apenas pessoas escolhendo estar juntas. Ele contou para ela sobre os planos de expandir os negócios, mas de uma forma que não comprometesse o tempo com a família. Ela contou sobre o sonho de um dia fazer um curso de pedagogia, de trabalhar com crianças de forma profissional, de transformar aquele amor que ela tinha por cuidar em uma profissão de verdade. E Marcelo prometeu ali mesmo que ia ajudar ela a realizar aquele sonho, que ia pagar o curso, que ia organizar tudo para que ela pudesse estudar. Os anos passaram e a casa continuou cheia de vida. O filho de Marcelo cresceu com Luna como se fossem irmãos de verdade. Brincavam juntos, brigavam juntos, cuidavam um do outro, defendiam um ao outro na escola. Eram inseparáveis. Rex envelheceu, mas continuou fiel e protetor. Sempre deitado perto das crianças, sempre atento, sempre presente, até que um dia ele partiu tranquilo durante o sono. E foi a primeira vez que as crianças entenderam o que era perda. Choraram juntas, enterraram ele no jardim com uma cerimônia singela. E Marcelo prometeu que um dia iam ter outro cachorro. Quando o coração deles estivesse pronto,
Bruna deixou de ser a faxineira e virou parte essencial da família. Não havia mais patrão e funcionária. Havia apenas pessoas que se importavam umas com as outras, que cuidavam umas das outras, que construíram algo bonito em meio ao caos que a vida tinha sido antes. Marcelo olhava para trás, às vezes, e se perguntava como tinha conseguido viver tanto tempo naquela solidão, naquele vazio. E agradecia todos os dias por ter chegado em casa mais cedo, naquela tarde específica, por ter visto Bruna com o filho dele, por ter tido a coragem de mudar, de aprender, de abrir o coração para algo diferente, para algo real. Bruna se inscreveu no curso de pedagogia e Marcelo ajudou com tudo. Pagou as mensalidades, organizou a rotina da casa para que ela pudesse estudar tranquila, cuidava das crianças nos horários de aula dela, levava ela até a faculdade, buscava ela, e vê-la realizando aquele sonho era uma das coisas que mais o deixava orgulhoso. Ela estudava de noite depois de colocar as crianças para dormir. Às vezes Marcelo ficava acordado também só para fazer companhia, para ajudar ela com algum trabalho, para ouvir ela reclamar das provas difíceis, para revisar os textos dela. E aqueles momentos simples se tornaram alguns dos mais importantes para ele. Eram momentos de conexão, de parceria, de amizade verdadeira. Numa manhã de domingo, Marcelo acordou com barulho de risadas vindo da sala. Ele desceu ainda de pijama e encontrou Bruna no chão, brincando com as duas crianças que já estavam maiores agora. Luna tinha 4 anos e o filho dele 5. Eles estavam construindo algo com blocos de montar. A cena era tão parecida com aquela primeira vez que ele tinha visto. Mas agora era diferente. Agora ele fazia parte, agora ele estava presente de verdade. Ele entrou na sala e sentou no chão ao lado deles. "Bom dia, pessoal. Posso brincar também?" perguntou ele com um sorriso. "Pode sim, papai. Você pode fazer o castelo com a gente", disse o filho dele. "Tio Marcelo, você faz a torre bem alta", disse Luna, chamando ele de tio como tinha começado a fazer nos últimos meses. Marcelo pegou alguns blocos e começou a montar junto com eles. Bruna olhava aquilo com um sorriso no rosto, os olhos brilhando. Ele pegou o filho no colo depois e fez cócegas nele até ele gargalhar. Pegou Luna e girou ela no ar enquanto ela gritava de alegria pedindo mais. Bruna ria, olhando tudo aquilo, os olhos dela brilhando de felicidade verdadeira, daquela que não se pode fingir. "A gente construiu algo bonito, não foi?", disse Marcelo, olhando para Bruna enquanto as crianças voltavam a brincar. Ela olhou ao redor, olhou para as crianças brincando, olhou para a casa cheia de vida, olhou para ele e assentiu com um sorriso imenso que iluminava o rosto todo. "A gente construiu uma família, Marcelo. A gente construiu um lar de verdade, onde todo mundo é importante, onde todo mundo pertence, onde todo mundo tem voz. E isso é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Porque aqui ninguém está sozinho. Aqui todo mundo tem lugar. Aqui todo mundo é amado pelo que é. E isso vale mais do que qualquer coisa no mundo. Vale mais do que dinheiro. Vale mais do que sucesso. Vale mais do que tudo. Porque no final das contas, o que a gente leva dessa vida são os momentos que a gente viveu com as pessoas que a gente ama, são as risadas, são os abraços, são as noites em claro cuidando de quem está doente, são os domingos no chão da sala brincando, são os jantares juntos, são as histórias antes de dormir. É isso que importa de verdade, é isso que fica, é isso que faz valer a pena. E eu sou muito grata por ter encontrado isso aqui, por ter encontrado vocês, por ter sido acolhida quando eu não tinha nada, por ter sido vista quando eu era invisível para o mundo, por ter sido amada quando eu achei que não merecia amor. Você me deu tudo isso, Marcelo. Você me deu uma chance de ser mais do que eu achei que podia ser, e eu nunca vou esquecer disso, nunca.